Então, estão a gostar? Olha, também se não tiver, paciência. Estou a fazer o melhor que eu sei e, hum, e é mais, não sou obrigado. Ok, vamos então dar continuidade à nossa lista. Este é o vídeo número 4. Estamos a criar aqui uma base de dados, a modelar uma base de dados que nos vai permitir então fazer o registro de. Na realidade, vai nos permitir, ou vai permitir aos alunos, responder a quizzes, jogar, jogar ao conhecimento. Um jogo de conhecimento. Ok. Se ficou confuso, vão ver ao primeiro vídeo que está lá a apresentação. Vou passar então aqui e dar continuidade à nossa modelação. Próxima pergunta, o próximo ponto, o professor. Ora bem, o professor, como nós já vimos aqui, o professor é um papel, perfeito, que pertence ou que pode ser desenvolvido, aqui o 2, que pode ser desenvolvido, ou realizado, ou executado pelo utilizador 1 e 2, o M. Loureiro e Luís Pinheiro. Está tudo muito bem. Perfeito. E o que é que ele pode fazer? Ele pode registar perguntas e respostas num quiz. Um quiz é um conjunto de perguntas que depois será associado às respectivas disciplinas. É lá. Vamos lá então. Olha, vamos simplificar. Temos perguntas, temos respostas e temos a associação entre as perguntas e as respostas. Perguntas, respostas e a associação entre as perguntas e as respostas. E quem faz isto é o professor. Então, perguntas. Ok. Ser o professor a fazer isto é regra. Foi o mesmo que aconteceu no exemplo da criação das áreas e das disciplinas. Se é uma regra, temos trabalho facilitado. A regra é que resolve. Ok, então o professor registra perguntas, vamos criar uma tabela para perguntas, para respostas. E depois, na realidade, este quiz é uma tabela de perguntas-respostas. Pergunta-resposta, que é a associação. Certo? Vamos então passar aqui para o Excel para fazermos isto. Fazemos isto já com uma perna às costas, literalmente. Vamos pegar aqui então nesta tabela. Aliás, é mais fácil se for do template. Assim aqui. E agora assim aqui colocamos a pergunta. A pergunta. A sério? O Padalino está-me a fazer uma proposta para eu ir jogar mistos num domingo das 5h30 às 7. Eu até era capaz de aceitar. Mas agora não posso estar a responder. Ok. Ok, não posso. Eu depois respondo. Quando acabar este vídeo eu respondo. Temos então a pergunta com a pergunta. O 1 e qual é a pergunta? Vamos simular. Vamos simular aqui uma pergunta. Quem foi o primeiro rei de Portugal? Rei de Portugal. Assim aqui. Quem foi o primeiro rei de Portugal? Isto é uma pergunta. Certo? Segunda pergunta. É uma pergunta para geografia. Exatamente. Portugal está localizado na península de Setúbal. Não vou brincar, vou para a mesma série. Ibérica. É uma pergunta para verdadeiro ou falso. Portanto, isto são perguntas. Podia ter mais. Portanto, a pergunta: quem foi o primeiro rei de Portugal? Um ponto de interrogação. E depois temos uma afirmação: Portugal está localizado na Península Ibérica. Pergunta. E agora? Agora vamos ter respostas. Vamos pegar aqui na pergunta e vamos colar aqui em baixo e vamos passar para a resposta. Mudamos o nome para resposta. E agora? Temos a resposta. Primeira resposta. Quem foi o primeiro rei de Portugal? E agora vou determinar se isto se trata de perguntas de escolha múltipla ou de verdadeiro ou falso. Pois é. Eu sei isso
porque eu, agora muito cuidado, eu fiz uma leitura inicial daqui do meu sistema, não foi? E dizia assim alguns. As perguntas podem ser de dois tipos, verdadeiro ou falso. Ou, então, de escolha múltipla. Era importante nesta fase, para depois eu não ter que andar atrás e fazer acertos, era importante eu voltar a ler o que me falta. O professor registra perguntas e as respostas num quiz, estamos a tratar disso. Esta parte do aluno ou jogador não é importante. Para já, as perguntas podem ser de dois tipos, verdadeiro ou falso, ou de escolha múltipla. No caso da escolha múltipla, só pode haver uma resposta correta. Para ter acesso às perguntas, os jogadores têm de associar ao seu perfil um quiz. Ok, pronto, então vamos pegar aqui e vamos à tabela, ao Excel, para perceber que precisamos de uma tabela que é o tipo de pergunta. Ok? Ou será que não? Será que como uma pergunta não pode ser de dois tipos, ou ela é verdadeira ou falsa, ou é de escolha múltipla, eu nem sequer preciso de uma tabela para isso. Eu, por isso, simplesmente na pergunta, posso já criar ali um campo, tipo, e depois termino, por exemplo, se o. Nem preciso estar a escrever o valor 1 ou o valor 0. Eu, neste caso, na modulação, posso mesmo ter lá o texto. Ora, veja. A pergunta. Tipo. O tipo. Uh, escolha única ou múltipla? Única. Quem foi o primeiro rei de Portugal? Múltipla. Múltipla. E quem. Portugal está localizado na Península Ibérica? Verdadeiro ou falso? Única. Pronto. Então, eu podia aqui simplificar e dizer assim, bem, como comentário, múltipla tem o valor 1 e única tem o valor 2. Tá? Isto aqui como comentário, eu vou meter aqui um comentário, assim, e vou dizer que é múltipla. Múltipla. Ele vai caber aqui, que eu vou abrir assim um bocadinho. O que é que ele fez? Tem ali um igual? Não. Múltipla? Não, então. Assim, múltipla. Olha, não aceita, tinha que mudar o formato. Então vou pôr aqui múltipla, não vou estar a perder tempo. Múltipla. E aqui única. Única. Perfeito. Então, este formato aqui, esta questão da pergunta precisa do tipo. Eu preciso saber de que tipo é que ela é. Agora, na resposta, quem foi o primeiro rei de Portugal? Esta resposta vai ser usada noutras perguntas? Faz sentido? Ou seja, faz sentido quando nós estivermos a criar o nosso sistema pensarmos que há respostas que podem ser comuns a outras perguntas? Eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que não faz sentido eu ter uma base de dados, ou na base de dados uma tabela de respostas. Não faz sentido. E nem sequer é redundante se for sempre sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eu não considero sequer isso uma redundância. Estamos a falar de coisas diferentes. Por isso, eu não vou, desta vez, criar nenhuma tabela de associação e vou usar a própria tabela da resposta para, na tabela da resposta, eu implicar a pergunta. Ok? Então, esta resposta que está aqui, quem foi... Isto é uma pergunta. Porque ainda não respondi. Dão Afonso Henriques. Assim. Dão Afonso Henriques, está mal escrito. Dom Afonso Henriques. Para a pergunta número 1, ok? Para a pergunta número 1, falta-lhe outra coisa. Falta-lhe o valor para eu saber se ela é verdadeira ou falsa. Então vou considerar que 1 é verdadeiro. E agora vou pôr aqui, ou seja, é a resposta correta. E agora vou escolher aqui outra, Dom Pedro I. Para a pergunta 1. E agora vou considerar que esta resposta não é uma resposta verdadeira. Ok? 1 é verdadeiro e o 0 é falso.
Então, porquê é que está com as maiúsculas? Por causa do valor lógico. Ai, minha nossa. Verdade. Verdade. Assim já está. E falso. Falso ele vai mudar para lógico também. Falsa. Falsa. Pronto. Verdade e falsa. Ok. Temos então a pergunta 1. Quem foi o primeiro rei de Portugal? Assim aqui. Quem foi o primeiro rei de Portugal? Pergunta do tipo 1. Escolha múltipla. E esta pergunta de quem foi o primeiro rei de Portugal fica aqui guardada. E agora é associada aqui. Então, Afonso Henriques. É a resposta à pergunta 1 e é verdade. Também pode ser esta opção, falso, para a pergunta 1, Dom Pedro I. E agora podia ter tantas quantas eu quisesse. Vamos passar à pergunta número 2. E vamos dizer que é verdade ou verdade. Não, pode ser sim ou não. Sim ou não. Ok? Pronto, então temos aqui o número 3 e o número 4. Qual é a pergunta? A pergunta 2. O valor. Qual é que é verdade? É 2? 2 é verdade? É? Está na Península Ibérica? Está. Então, 1. E aqui eu meto 0. Ou seja, a pergunta correta é esta. Para o Dom Afonso Henriques. Então, David. E aqui a pergunta correta para... A resposta correta para a pergunta é esta. David, então. Ai, estas crianças estão a jogar. Ok, pronto, eu vou só alinhar aqui. Vou só juntar estas aqui. E creio que temos a questão das perguntas e das respostas para já tratado. Ok? Vamos só então dar-lhe aqui mais uma vez o print novo. Vamos fazer um print aqui da pergunta e trazer para o Paint. Ainda não tínhamos. Pergunta. Não se esqueçam que o ID do professor está associado. Aliás, eu não coloquei, mas faz sentido já marcar aqui o ID do professor. Pergunta. Vou lançar isto para aqui. Ok, e falta só aqui o ID do professor, que é quem faz a pergunta. Pronto. Se ele faz a pergunta e coloca as respostas, à partida a pergunta vai pertencer, ou as respostas vão pertencer à pergunta, e eu não vou precisar de colocar nas respostas o professor. Vamos colocar aqui o número 2, que é um professor. Ok. Assim. Então, David? É melhor esquecer. Ok. Pronto, então aqui também. E agora já está. Agora vou fazer direitinho. Novo. É mais fácil no vídeo assumir que o puto está em casa, não é? Pronto. Então, isto não são vídeos profissionais, são ajudas. Estou-vos a ajudar, por isso posso ter aqui a participação da minha família por trás. Sendo o meu filho e a minha filha, não é? Que são as pessoas mais importantes da minha vida. Estaria a ser assim um bocadinho cafajeste. Estar a pedir ao meu filho para estar calado no momento em que ele está a desfrutar da sua casa e da sua tecnologia. Ok, pronto. Então temos uma pergunta e para a pergunta sabemos quem foi o professor que formulou a pergunta e depois quais são as respostas que estão associadas à pergunta e qual é o seu valor, se está certo ou se está errado. Também sabemos o tipo e isto é importante para depois prepararmos a interface para sabermos se vai ser verdadeiro ou falso. Ok, pronto. Então, terminamos este vídeo. Já foi aqui só um bocadinho confuso. Porquê? Porque eu tive que ir um bocadinho à frente da história por causa aqui da questão do tipo de pergunta. Não é que isso vai influenciar a base de dados em si, mas faz sentido, tem que pertencer, tem que estar lá escrito. Este sim tem mesmo que estar escrito
Enquanto, por exemplo, o ID do professor já não teria, porque faz parte das regras, aqui o tipo, não, o tipo, quer dizer, o tipo também faz parte das regras, mas o que eu quero dizer é que todas as tabelas devem ter em si associadas quem foi o autor daquele evento. No caso, por exemplo, das respostas, vocês vão dizer assim: ah, mas tu nas respostas também vais pôr. Poderíamos pôr, mas isto aqui vai funcionar como um conjunto e quando eu inserir uma resposta vai ser uma pergunta, então só a pessoa que criou a pergunta é que vai poder escrever a resposta, por isso está associado por herança ou por inerência. Pronto, terminamos a ação. Então, assim, mais um vídeo doméstico. São vídeos domésticos. Hum, Obrigado por terem vindo. O meu nome é Manuel Loureiro e esta é uma forma que vocês também tenham de aprender à distância. Fiquem bem. Ah, e não percam o próximo vídeo.